Faltam 2 semanas para sabermos quem será o prefeito e quem serão os vereadores escolhidos no pleito deste ano. E apesar do eleitor ser obrigado a comparecer ao local de votação, ele não precisa escolher nenhum candidato e pode optar pelo voto branco ou nulo. Mas você sabe a diferença entre eles? É o que a gente vê agora na reportagem da Larissa Santiago e do Carlos César. Nas últimas eleições municipais, Paulo votou nulo. Eu só votei apenas para vereador e para prefeito eu anulei. O Adilson também anulou o voto. Há 2 eleições que eu voto nulo. Mas por que não votar em branco? Será que os eleitores sabem a diferença? Você sabe a diferença do voto branco para o voto nulo? Negativo. Você sabe a diferença do voto branco para o voto nulo? Não sei. Sempre votei no candidato que eu achava que devia votar. Mas você sabe a diferença desse voto branco para o voto nulo? Quero que você me diga agora. Quem explica é o Carlos Santiago, cientista político. Votar branco é você não expressar nada, você apenas diz que compareceu lá. Quando você vota nulo, você está expressando uma indignação com relação ao que estão ali, os candidatos postos para que você vote. Para votar em branco, basta apertar a tecla branco. Já para anular o voto, o eleitor precisa digitar um número que não seja de nenhum candidato, como o 00, por exemplo. Mas nenhum dos 2 votos são contabilizados como válidos. E sabe aquela história de que se mais da metade da população votar nulo, serão feitas novas eleições? É mito, segundo o cientista. Se 70% da população votar branco e nulo, vai ser somado apenas a título de decisão final das eleições os 30% restantes. E a maioria, quem tiver a maioria dos 30%, desses 30% será o eleito. É o que diz a Constituição brasileira. E começou hoje o treinamento dos técnicos que vão trabalhar na transmissão dos resultados das eleições no interior do estado. Até sexta-feira, os profissionais recebem orientações sobre como operar os equipamentos e o sistema do TRE. O treinamento foi debaixo do sol forte e o motivo é simples. Os moldes que fazem transmissão via satélite só funcionam em campo aberto. Aqui, os 235 técnicos aprendem a manusear os equipamentos e tiram todas as dúvidas antes de viajarem para os locais de votação. Todos os ensaios são agora. O dia da eleição realmente é para valer e apesar de nós termos comunicação através desses equipamentos, que também servem como telefone, eles realmente já têm que estar treinados 100% para poder resolver qualquer situação advinda de qualquer dificuldade. A Érica já trabalhou na transmissão dos resultados de outras 2 eleições. Em todas, sempre atuou em locais isolados. Até agora, ela só sabe que vai ser enviada para o município de Fonte Boa. Há um processo que é igual, né? Muda só as comunidades que a gente vai. Tem umas comunidades mais tranquilas, tem umas comunidades de difícil acesso, mas que são menos complicadas, tem umas que não têm energia. Os treinamentos seguem até sexta-feira, quando será realizado um simulado com todos os técnicos que irão trabalhar no dia da eleição. Foi divulgada neste domingo a primeira pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus, encomendada pela Rede Calderaro de Comunicação. 1.000 pessoas participaram da consulta. A pesquisa, registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número 03827/2016, foi realizada pela empresa Projeta MP Vale, nos dias 14 e 15 de setembro. A margem de erro da pesquisa do TRE é de 2,5% para mais ou para menos. Os dados da pesquisa estimulada, que é quando o entrevistador apresenta os nomes dos 9 concorrentes, apontam liderança do candidato à reeleição Arthur Neto, do PSDB, com 31,9% das intenções de voto, seguido por Marcelo Ramos, do PR, com 18,8% dos votos, e Silas Câmara, do PRB, com 7,6%. Serafim Correia, do PSB, aparece com 6,7% na 4ª posição, seguido por José Ricardo, do PT, com 5,9%. Henrique Oliveira, do Solidariedade, tem 4,6% da intenção de votos. Issa Abraão, do PDT, ficou com 4,3%. Luiz Castro, da Rede, aparece com 0,8% e Queiroz, do PSOL, com 0,7% de intenções de votos. Brancos ou nulos somaram 12,2% e indecisos 6,5%.
Na pesquisa espontânea, quando os entrevistados respondem sem consultar nomes dos candidatos, Arthur Neto permanece em primeiro lugar com 30,3% e Marcelo Ramos também permanece na segunda colocação com 16%. Silas Câmara e Serafim Correia ficam bem próximos, o primeiro com 7,2% e o candidato do PSB com 7%. José Ricardo aparece em seguida com 4,6% das intenções de voto. Henrique Oliveira foi lembrado por 3,7% dos entrevistados e Issa Abraão por 3,2%. Luiz Castro e Queiroz ficam abaixo dos 1%. Brancos ou nulos somaram 14,1%. Não souberam ou não quiseram opinar somam 12,4%. A pesquisa também avaliou o índice de rejeição. Arthur Neto tem 29,3% de desaprovação. Serafim Correia aparece com 24,1% de rejeição. Henrique Oliveira e Silas Câmara são os próximos da lista com 7,2% e 6,2%. Marcelo Ramos aparece na quinta posição de rejeição com 4,8%. José Ricardo teve 3,9% de menções e Issa Abraão aparece com 3,5%. Já Luiz Castro tem 2,5% de rejeição e Queiroz 2%. Os números da pesquisa mostram que se a votação acontecesse hoje, Arthur Neto e Marcelo Ramos seguiriam para uma disputa no segundo turno. O candidato tucano largaria com uma vantagem, mas na segunda etapa os dois estariam empatados tecnicamente, pois os resultados de 41% e 39% estão dentro da margem de erro, que é de 2,5%. Outro cenário coloca Arthur Neto e Silas Câmara na disputa, mas o tucano venceria com uma diferença de 20%. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. Issa Abraão, pela manhã, dá entrevista a um programa de TV e tem compromisso com a base. À tarde, dá entrevista a uma rádio e à noite participa de um debate da Arquidiocese de Manaus. José Ricardo, pela manhã, participa de um encontro com um grupo de trabalho institucional sobre educação infantil. À tarde, participa da conferência Etos 360 Graus. E à noite, grava um programa eleitoral. Luiz Castro faz caminhada na área da Manaus Moderna e tem atividade parlamentar na Assembleia pela manhã. À tarde, tem reunião com cooperativas e à noite participa de um debate promovido pelo movimento Caritas da Arquidiocese. Serafim Correia participa da sessão plenária na Assembleia Legislativa pela manhã. À tarde, grava programa eleitoral e faz reunião com a coordenação de campanha. À noite, participa de um debate da Arquidiocese. Silas Câmara, durante todo o dia, faz reunião com lideranças comunitárias. À noite, participa do debate da Arquidiocese. Professor Queiroz, Marcelo Ramos, Henrique Oliveira e Arthur Neto não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. E veja daqui a pouco, o Tribunal de Justiça realiza palestra sobre cidadania para crianças e adolescentes de escolas públicas. E ainda a rodada de gols do fim de semana no Varezão é num instante.